A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Salve da igreja na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Que bom estar aqui. Os irmãos não sabem a alegria que eu tenho em meu coração de poder estar aqui novamente. Tem muitos aqui que eu não conheço, mas tem uma boa turma que a gente ainda conhece. Minha esposa, por favor, Valentina, ela não está podendo ficar em pé. Tem um probleminha de DNA. Então, nós estamos tratando esse ano. Nós tiramos um ano sabático do nosso ministério. Esse ano nós estamos, já na verdade está terminando esse ano. Tiramos um ano para cuidar da saúde, para se revigorar, né, para a gente dar sequência à nossa vida ministerial. Mas, irmãos, eu estava aqui olhando a igreja e a nossa mente, ela volta, né, lá atrás, tantas coisas que nós vivenciamos aqui. Os irmãos não sabem da alegria, da satisfação que nós temos de poder estar com os irmãos e rever alguns irmãos queridos, também conhecer outros queridos irmãos. E é um privilégio enorme. Quando o pastor Jorge convidou-me para estar aqui nessa noite, falei: puxa vida, pastor, não sabe a alegria que o irmão trouxe ao meu coração para poder estar aqui e ministrar aos irmãos nessa noite também. É um privilégio e eu sou grato a Deus. Só para você ter uma ideia, no mês de junho de 1976, quando eu estava completando 12 anos de idade, foi quando eu conheci o Senhor Jesus no Ministério Bíblico, aqui na Igreja Bíblica, em junho de 1976. Faz um tempinho já, né? 1976 já faz alguns anos por aí. Dia 8 de agosto de 1976 eu ganhei minha primeira Bíblia. Meu cunhado, o pastor Amaro, foi quem me deu a minha primeira Bíblia. Eu queria muito conhecer as Escrituras e ele me deu aquela Bíblia e escreveu para mim. Na capa da Bíblia ele escreveu, na contracapa ele escreveu lá, né? Se eu não me engano é uma frase de Moody, se eu não me engano. Ele diz: "Este livro te afastará do pecado", ou "o pecado te afastará deste livro". E eu olhava aquela frase e falava: mas eu quero permanecer firme. E eu conheci o Senhor Jesus no Clube CCSB. Lloyd? Lembra disso, dona Lloyd? Clube CCSB, Clube Conheça a Sua Bíblia. Acho que era assim, não era que chamava? CSB, Conheça a Sua Bíblia, né? Clube Conheça a Sua Bíblia. E foi ali com 12 anos que eu conheci o Senhor Jesus, vindo para a igreja, porque o meu cunhado, o pastor Amaro e minha irmã, eles estavam vindo, eles haviam acabado de se converter também, o missionário Eurípio, né, o PIM, foi quem os levou a conhecer a Jesus, primeiramente o meu cunhado, e eu gostava de ir na casa do meu cunhado. Eu era molecote, e lá na casa dele tinha uma comidinha boa, e eu aparecia lá, assim, naqueles horários, assim, né, hora do almoço, hora da janta, né, esses horários eu aparecia por lá. E eu, quando eu chegava à noite, algumas vezes, chegando lá à noite, meu cunhado estava de saída. Eu falava: mas e a janta? Como é que fica, né? Mas onde vocês estão indo? Vocês estão atrapalhando minha agenda. Eu vim aqui para Filabóia, né? Mas aí eles falaram: não, nós estamos indo para a igreja, você não quer ir? E um dia, de repente, apareceu lá meu cunhado dizendo que havia se convertido. Eu falei: mas o que é isso, hein? Se converteu? Que negócio é esse? Irmãos, tudo estava no começo ainda, né? Na verdade, aqui a igreja ainda não existia, era só um buracão que tinha aqui, né? Então, depois daquilo, um dia, eu vendo com meu cunhado e minha irmã, havia mudanças na vida deles. Um dia eu disse para minha irmã, falei: olha, um dia eu quero ser assim, crente igual vocês. Eu não entendia muito do que eu estava falando, mas eu via que eu queria estar com eles, né? E eu quero ser crente assim como vocês. E aí eu comecei vindo a participar, e foi lá numa noite ouvindo uma historinha do bom pardal, que representava o bom samaritano, né? O bom pardal, nunca me esqueci daquela historinha. E era a missionária Lloyd quem estava ministrando aquela historinha do bom pardal. E ela perguntou ao final daquela ministração dela para as crianças, pré-adolescentes que estavam ali: quem gostaria de ser como o bom pardal? Opa, eu quero. E ali naquele momento eu entreguei minha vida para Jesus.
não entendendo muito bem o que eu estava fazendo. Na verdade, eu fui depois entendendo e aprendendo, mas foi aquele primeiro passo, publicamente falando. E aí, quando eu falei que eu queria receber Jesus, foi uma festa. Eu falei, esse negócio é bom. Esse negócio é bom, todo mundo ficou alegre comigo. Esse negócio é muito bom, então eu quero ser mesmo, né? Porque todo mundo veio e me abraçou, aquela coisa, agora você faz parte da família de Deus. E eu falei, bom, eu quero entender um pouco mais sobre isso. E aí, logo depois, tive de fato um entendimento daquilo que significava a salvação em Jesus. E com 16 anos, irmão, sabe onde eu estava? Dentro do seminário. Com 16 anos eu vim para estudar no seminário, fazer o seminário, Instituto Bíblico, aos 16 anos. Aos 19 anos eu estava indo para o campo missionário, porque o meu desejo era ir para o campo missionário. E Deus me deu uma oportunidade tremenda de ir para o campo missionário e ministrar, não para os índios, porque eu não tive tempo de aprender a língua e a cultura da onde nós fomos para poder ministrar. Na verdade, nós fomos expulsos do lugar, a FUNAI expulsou os missionários, tivemos que vir embora antes do tempo. Tunhina Neredatim Cui. O pastor, você vai começar a falar em línguas agora? O senhor saiu daqui, mudou tanto assim o negócio. Na verdade, estou falando Tupi-Guarani. Tunhina Neredatim Cui. Algumas coisas que eu ainda lembro da língua com a qual nós trabalhamos. É só uma perguntinha. Por que você veio aqui hoje? É uma pergunta em Tupi-Guarani arcaico, né? Por que você veio aqui hoje? Nós perguntávamos para os índios, fazíamos essa pergunta para eles na época, e eles diziam assim, Adatenan. Eles diziam, eu vim. Eu só vim. Eu simplesmente vim. Eles eram muito fatalistas naquilo que eles acreditavam, né? Eu simplesmente vim. Eu espero que essa não seja a tua resposta nessa noite. Por que você veio aqui? Eu espero que você não esteja dizendo, eu só vim porque é domingo. Eu só vim porque é horário de vir, né? Eu só vim porque estou acostumado a vir, é dia de culto, de ir para a igreja, então eu vim, né? Mas eu espero que não seja isso, eu espero que no teu coração, quando você estava lá na tua casa, você falou, olha, agora eu estou indo para a igreja, vou cultuar o meu Deus, vou adorar o meu Deus, quero fazer isso em espírito e em verdade, né? Eu não só vou cantar, eu vou louvar o meu Deus, né? Eu quero que a expressão da música seja a expressão do meu coração, né? Então, eu espero que você tenha vindo nessa noite, não como os índios faziam, só simplesmente vir, mas que seja algo de fato lá da tua alma, o desejo de encontrar com os irmãos que estão aqui, o desejo de poder ouvir da palavra, o desejo de poder receber de Deus aquilo que Ele tem para o teu coração nessa noite. Enfim, eu quero mais uma vez agradecer a você pela oportunidade de estar aqui. O pastor Jorge falou, só tem que falar sobre missões. Falei, sem problema. Falar sobre missões não é problema, está na minha alma, está no meu coração. E eu ainda sonho com o povo Zoé, o povo Poturu, o povo Zoé. Foi onde nós trabalhamos, em Santarém, lá no estado do Pará. Ficamos alguns anos lá e toda a equipe foi tirada de lá. Ainda existe um casal de missionários da nossa época que ainda está lá em Santarém, morando, trabalhando, lutando para ver se consegue alguma coisa ainda com o povo. Orem pelo povo Zoé, eles ainda não saíram da minha alma, do meu coração. Há dias que quando eu começo a pensar muito sobre eles, não tem como não chorar, irmãos, não tem como não sentir, não clamar a Deus para que Deus faça alguma coisa, para que de alguma maneira eles tenham a oportunidade de conhecer a Jesus. Ao longo dos anos eu tenho visto Deus fazendo coisas tremendas. Ao longo dos anos também eu tenho visto pessoas se perdendo assim, tão rápido. Está com a gente, daqui a pouco já não está mais. E pessoas que de repente não tiveram a oportunidade de ouvir falar de Jesus. Não tiveram a oportunidade de conhecer a Jesus. E isso machuca a minha alma. Isso me incomoda. Eu não sei se você chora por causa de almas. Eu não sei se você... Eu sou conhecido aqui na igreja como profeta chorão. Você sabe disso, né? Começo a falar, eu começo a pensar, eu começo a chorar. Mas a gente não pode ficar só chorando, não. A gente não pode só ficar no lamento. A gente tem que fazer alguma coisa. Na verdade, a gente tem que, de alguma maneira, sair de onde nós estamos para que aquele que ainda não tem Jesus possa conhecê-lo. Você não está aqui só para ouvir e receber da palavra. Você está aqui para ouvir da palavra, receber da palavra e passar para frente, para que outras pessoas tenham a mesma oportunidade que um dia foi dada a você.
Então, eu sou grato a Deus pela vida do pastor Amário, da minha irmã Wanda, sou grato a Deus pela vida da Lloyd, Darcy, naquela turminha toda, e tantos outros, né, que passaram, que eu passei pela vida deles. Eu lembro do missionário pastor João Lucas, foi um dos professores da Escola Bíblica Dominical. Emílio Paulo, lembra do pastor Emílio Paulo? Agora pastor Emílio Paulo, né? Foi meu segundo professor, os 2 primeiros professores da IBD, né, da minha vida. Eu olho para trás e lembro desses irmãos, o pastor João Lucas indo na minha casa, sabe? Eu queria dar balão nele, né? Faltava na EBD e ele vai vir atrás. Eu sabia que ele ia vir atrás. Né? Acabou a escola dominical, eu já tinha dado um jeitinho de sair de casa, porque eu sabia que o pastor João Lucas ia lá me perturbar, né? Mas era meu professorzão que se importava comigo, né? E eu faltava na escola dominical, daqui a pouco estava lá, João Lucas. O que foi? Na época ele não era pastor ainda, era um missionário, João Lucas, né? O que aconteceu? Você não foi na escola bíblica hoje? Não aconteceu nada, não, é só safadeza mesmo, né? Mas o professor estava lá cuidando, né? E a gente vai caminhando. Depois foi o Emílio Paulo e outros que entraram na minha vida como professores. Depois professores, pastor Elias, né? É um grande amigo, meu mestre, pastor Jorge, né? Tantos outros mestres que vieram na minha vida e ofertaram tanto para a minha vida, para tudo aquilo que eu tenho hoje. Eu sou grato a Deus por causa da vida desses homens, né? Que se deram e me abençoaram com aquilo que eles tinham também. Amados, se eu for ficar falando aqui, eu nem entro na mensagem, só fico falando dos tempos, né, passados, tempos idos, daquilo que Deus fez na minha vida. Eu sou muito grato pela minha história. Pastor Rubens, nós caminhamos juntos, né, pastor? Muito tempo juntos. Nós trabalhamos muito aqui na construção, ele pedreiro e eu servente. Eita pau, hein? Quanta massa que eu fiz para esse homem, gente. Mas tá bom, aprendi alguma coisa com ele também, até o ponto de levantar a minha casa. Eu ergui minha casa. E ela está de pé, viu, Paulinho? Está de pé. Né? O pessoal, né? Como é que esse negócio, pastor? Eu aprendi, os dois, né? Os pedreirão ali, mestre de obra. Enfim, gente, a gente vai aprendendo com a vida, né? Deus vai colocando pessoas na nossa frente, no nosso caminhar, e nos abençoa de variadas formas. Talvez você nem sabe que você foi bênção para mim, irmão Valdivinho, homem de Deus, né? Como nos abençoou ao longo dos anos. Sou muito grato a Deus por suas vidas, né? A irmã Nice, pastor Jorge, sabe disso, Dona Ruth e tantos outros, né, que nos abençoaram profundamente. Mas a mensagem dessa noite, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 8. Jeremias, capítulo 8. E o texto base vai ser o versículo 20. Mas eu quero ler um pouquinho mais aí antes também do versículo 20, o texto, capítulo 8, Jeremias capítulo 8. E eu só quero dizer para você que está falando de um tempo em que o povo de Judá, o povo de Israel, o povo de Judá, eles estavam passando por uma situação complicada, vivenciando uma situação difícil por conta dos inimigos que estavam ao redor. Israel, na verdade, a maior parte do tempo eles vivenciaram isso. Sempre estavam em luta, sempre havia alguma dificuldade diante deles, tanto Israel como Judá, depois que houve a divisão do povo nas tribos, né? E sempre havia aquela dificuldade no caminhar, sempre havia alguém ali lutando, e na verdade era Deus permitindo que isso acontecesse na vida do povo de Israel, até para que eles olhassem para Deus. O povo de Israel é mais ou menos como nós, né? Quando tudo está bem, a gente às vezes se esquece, né, de agradecer e buscar o Senhor. E aí, quando a coisa aperta, opa, estamos lá. E aí a gente vê aquele monte de crente 6 horas, né? Tem um monte. Quando a coisa está ruim, o crente 6 horas aparece, né? Não é que ele vai orar às 6 horas da manhã, não é isso não. Ele passa aqui em frente e fala para o irmão que está ali na porta, 6 horas por mim, viu? A coisa está feia. Né? 6 horas por mim. Não é porque ele vai vir às 6 horas da manhã orar, não. Ele pede para o outro orar, ele não tem nem ainda a disposição de vir. 6 horas por mim, o crente 6 horas. Só aparece na hora da dificuldade, ainda pedindo para o outro orar, né? Nem intercessor, nem sacerdote, ele não quer ser, ele quer que outro ora por ele, né? E às vezes o pastor entra nessa, porque a oração do pastor é poderosa, não é isso? Né? Pastor orou, a coisa acontece. Vai nessa, filho, vai nessa. Tu que não dobra o joelho não diante de Deus para ver se a coisa não funciona, né? Então,
Muitos acham que é a oração do pastor é que dá certo, né? E às vezes eu ia lá na casa, eu via a situação de um irmãozinho e mandava lá alguém, né? Vai lá, visita, ora por ele. A pessoa ia, fazia oração, orava, e aí ele voltava com o recado, pastor, não resolveu não. É o senhor que vai ter que ir lá. Eu falei, mas como assim? Já pedi para você ir lá para eu não precisar ir. Eu falei, não, mas a minha oração não resolve. É a do Senhor que tem poder. Eu falei, misericórdia, Senhor Deus. Né? Então as coisas são assim, as pessoas têm uma visão às vezes, muito distorcida do que é o andar com Deus. Bom, mas pensando em tudo aquilo que Deus tem feito e falado, o Israel vivenciava esse momento de aprendizado também. Quando você planta, qual é a coisa mais gostosa que tem? Você plantou algo que vai frutificar, qual é a coisa mais gostosa que tem? É justamente aquele momento que você vai ter da colheita. Você plantou e agora chegou o momento da colheita. O versículo 20, que é o texto base que nós vamos falar, diz assim, Jeremias capítulo 8, versículo 20. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Irmãos, que palavra triste. Passou a cega, findou o verão, passou o momento da colheita. E na verdade, irmãos, o que estava acontecendo com o povo de Israel naqueles dias, é que também havia uma questão muito, muito importante. Havia a colheita dos grãos, acontecia, durava de abril a junho. Era o tempo que eles faziam a colheita dos grãos, de abril a junho. E depois eles faziam a colheita dos frutos. Só que já havia passado a colheita dos grãos e já havia passado a colheita dos frutos. E aí, então, eles disseram, olha, nós esperávamos que a colheita dos grãos fosse uma boa colheita. Não foi. Aquilo que eles esperavam colher na colheita dos grãos não aconteceu. Não foi como eles gostariam que fosse. Bom, então vai ter a colheita dos frutos. Passou também o momento da colheita dos frutos e também não foi bom. Não foi boa a colheita. E aí então ele falou, olha, passou-se a cega, ou seja, o tempo da colheita, nós plantamos, esperamos o tempo da colheita, passou o momento da colheita e não tivemos aí bons frutos com a nossa colheita. E porque não tivemos o que nós esperávamos, nós não estamos salvos. Na verdade, o ser salvo aqui não era só a questão da alimentação, mas era ser salvo no sentido de sentir-se protegido, amparado por Deus. Eles estavam, na verdade, o próprio profeta Jeremias, ele estava se sentindo desamparado naquele momento. Ele achava que as coisas iriam se complicar ainda muito mais lá pela frente, porque eles colhiam pensando para o futuro. A colheita era algo que eles tinham agora, mas que iria ser utilizado para o futuro. Como eles não colheram o que era previsto, como é que estaria o futuro? Se nós não temos nada, não tem armazém, não tem nada armazenado, não tem nada. Então, nosso futuro está comprometido. E quando nós pensamos nisso, irmãos, passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos, o que vem no meu coração, irmãos, é que, na verdade, o futuro de muitas pessoas também está comprometido. O futuro de muitos. Porque muitos estão plantando, esperando uma determinada colheita. O problema é que aquilo que eles estão plantando não agrada a Deus. Logo, a colheita deles não será conforme eles desejariam que fosse. E muitos plantam. E irmãos, não tem jeito. A lei da ceifa, da semeadura e da ceifa, né, da colheita, essa lei não tem como mudar. Aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Não é? Então não tem como mudar isso. Então, quando nós pensamos naquela pessoa que ainda não tem Jesus, ele está plantando, na verdade, ele já nasceu plantando para uma eternidade separada da presença de Deus. Ele já nasceu, como diz o texto lá de Gênesis, quando nós falamos sobre o primeiro pecado, o pecado cometido, morrendo, morrerás. O homem morreu espiritualmente, logo ele morreu também fisicamente. Morrendo, morrerás. E por conta disso, irmãos, o homem tem semeado justamente para uma eternidade longe de Deus, separada de Deus. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Mas quando alguém chega nesse ponto de pensar assim, amém, porque ele está ainda pensando, olha, passou a cega, passou, né, a colheita, não há salvação naquilo que eu estou vivendo agora, não há salvação. Então vem a segunda parte, que seria a segunda pergunta é, como é que eu posso ser salvo? Como é que de fato eu posso mudar o meu futuro amanhã?
Como é que eu posso mudar o meu amanhã? O que eu tenho para a minha vida que vai me trazer alento, esperança? Qual a tua maior esperança? Você acredita de fato que um dia estará na presença do Deus Todo-Poderoso? É isso que você quer? Você deseja isso? Você espera isso? Você tem convicção plena de que está indo para o céu? Irmãos, nós temos essa bênção da salvação em Cristo Jesus, não porque merecemos, mas porque nos foi dada gratuitamente, um favor imerecido, a graça de Deus se manifestou Salvador a nós. Bem, a questão é, o texto aqui diz assim, só para você entender um pouquinho como é que estava vivendo o povo de Israel. Na verdade, Deus permitiu o ataque de inimigos, porque Israel estava fazendo aquilo que na verdade desagradava a Deus. E aí então o texto de capítulo 8 diz assim, versículo 1. Naquele tempo, declara o Senhor, os ossos dos reis e dos líderes de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas e os ossos do povo de Jerusalém serão retirados de seus túmulos, serão expostos ao sol e à lua e a todos os astros do céu que eles amaram, aos quais prestaram culto e aos quais seguiram, consultaram e adoraram. Olha o que Deus está dizendo aqui. Olha, vocês serão expostos de uma tal forma, envergonhados, porque na verdade vocês adoraram outros deuses. Vocês deveriam estar adorando a mim, o Deus verdadeiro, mas vocês adoraram outros deuses. Vocês seguiram, consultaram outros deuses. Não serão ajuntados nem enterrados, não se tornarão esterco sobre o solo. Todos os sobreviventes dessa nação má, versículo 3, preferirão a morte à vida. E em todos os lugares onde eu os expulsar, diz o Senhor dos Exércitos. E aí o versículo 4 diz, diga a eles, assim diz o Senhor, quando os homens caem, não se levantam mais? Quando alguém se desvia do caminho, não retorna a ele? Por que será então que este povo se desviou? Por que será então que este povo se desviou? Deus está olhando para o povo e perguntando, olha, vocês estavam indo bem e se vocês se desviaram, mas a pergunta é, quando alguém sai do caminho, ele não tenta retornar? Ele não tenta voltar para o caminho correto de caminhar, de continuar seguindo? Porque Jerusalém persiste em desviar-se? Eles apegam-se ao engano e recusam-se a voltar. Irmãos, isso aqui falou profundamente no meu coração, porque está falando de alguém, de um grupo de pessoas que estavam fazendo a coisa da forma errada, sabendo que estavam errados e continuavam fazendo o erro, permanecendo no erro. E o Senhor olha para eles, e o próprio profeta Jeremias diz, por que eles persistem, eles desejam e continuam fazendo aquilo que é errado? E aí você talvez está perguntando para mim, mas pastor, o que tem a ver isso com missões? O que tem isso a ver com a nossa igreja, com o nosso caminhar? O que tem isso a ver? Na verdade, eu quero ser muito pessoal hoje e muito, digamos assim, particular. Eu espero que você olhe bem para a tua vida mesmo, pessoal, como você tem andado diante de Deus, aquilo que você tem feito no caminhar da vida, no seu dia a dia, aquilo que você tem produzido ou não, aquilo que você tem feito ou não para Deus, aquilo que você precisa parar de fazer, aquilo que você precisa começar a fazer para que Deus seja honrado e glorificado através do seu caminhar. Às vezes nós estamos errados, irmãos, e o que Deus está querendo é que a gente pare de errar, que a gente volte a caminhar e fazer aquilo que é o certo. E o Senhor diz para a gente, você está teimando nisso? Para de teimar, faz aquilo que é certo, né? Volta, porque o Senhor deseja que a gente volte a fazer aquilo que de fato o agrada. Então, irmãos, o tema da nossa mensagem é o lamento de uma alma. Você já perdeu alguma coisa que de fato foi ou era importante para você? Se você perdeu, você se lamentou por causa da perda? Você perdeu, você se lamentou. Quando eu perco alguma coisa, alguns dias atrás, eu fiquei meio que apavorado, porque eu tenho uma mochila, eu ando muito de moto, né? Eu vou para lá e para cá de moto, e eu tenho uma mochila, eu carrego aquela mochila ali, e eu fui, inclusive, justamente teve o concílio do Tiago, né? E eu fui lá com essa mochila minha, aí tem todos os meus documentos, remédio de pressão, remédio de diabetes e etc. DNA, neguinha, né? DNA chegou aqui também, né? Então a gente tem que cuidar da saúde, então tem alguns medicamentos ali, está nessa pasta, mas tudo está ali, a habilitação, meus documentos ficam dentro dessa bolsa, né? E eu fui de carro, voltei e tal, e só no outro dia que eu fui pegar as coisas novamente, que eu precisava sair, e aí de repente, cadê minha bolsa? Eu
cadê minha carteira? Cadê minhas coisas? E aí eu apavorei, falei, eu acho que eu devo ter deixado no carro, a porta aberta do carro, e alguém subtraiu as minhas coisas, né? E lá tinha muito dinheiro, irmão, mas muito dinheiro. Você acreditou nisso? Não, né? Dinheiro não era o problema, porque não tinha, né? Mas eram os documentos, aquela coisa. Eu falei, e agora, né? E tentando lembrar, falei, mas na minha mente parecia que eu tinha pego a bolsa e colocado no carro. Na verdade, não tinha pego a bolsa, né? Na verdade, tinha esquecido lá no Boa Vista, né? Era sábado, à tarde. Eu falei, quem vai estar lá essa hora, gente? Domingo, né? Acho que foi domingo, depois do almoço, alguma coisa assim. E eu fui lá, e aí até que consegui alguém para abrir a igreja. E eu entrei lá na igreja e falei, Senhor, por favor, Senhor, por favor, Senhor. Tá aqui, ô glória. Aí é só quem perdeu e achou que entende como que isso é bom, você achar aquilo que você perdeu. Não é verdade? Teve o primeiro momento do lamento, você perdeu e chorou pela perda, mas de repente você encontra aquilo, e aquilo te traz uma alegria, você fala, que bom que está aqui, eu não perdi. Mas irmãos, agora eu queria que você pensasse, quando você tem alguém perto de você, uma alma perto de você, e você não faz o que deveria ser feito para que ela possa ser salva, e de repente aquela alma que está perto de você, ela se perde, se perde porque de repente você não se importou em ir atrás, de repente ela se perdeu porque não era minha bolsa mesmo, ou seja, não é a minha vida, a minha já está garantida, já está tudo certo, então de repente se perdeu e você não se lamenta, você simplesmente acha que é normal alguém morrer e ir para o inferno, você acha normal? É isso que está na tua alma e no teu coração, porque se não há um lamento, irmãos, tem alguma coisa errada com a nossa vida, tem alguma coisa errada com a nossa alma, porque se não há lamento é porque nós não estamos nos importando, passou a cega, findou o verão, as oportunidades se foram e eu estou perdido. Irmãos, como isso tem acontecido? Ao nosso lado, pessoas estão partindo para a eternidade assim, irmãos. E isso não são poucas pessoas. São muitas pessoas que estão partindo. E eu lamento muito. A gente fica sabendo desses eventos, terremotos e ataques suicidas. Lá nos Estados Unidos, a igreja batista, lá 26 mortos. O camarada vai lá e mata um monte de gente. Graças a que era uma igreja, ainda bem. Pessoas que conheciam Jesus, espero. Não é? Mas e lá onde os muçulmanos atacam, bombas, e tantas crianças são mortas, na Síria, tantas pessoas partindo, irmãos, dia após dia. Há lamento no seu coração? A minha alma lamenta profundamente, porque eu vejo que para muitos passou a cega, findou o verão, ou seja, terminou as oportunidades, e a pessoa partiu para a eternidade sem conhecer a Jesus. Irmãos, esse texto aqui ainda continua, versículo 6 diz, e eu ouvi com atenção, mas eles não dizem o que é certo. Ninguém se arrepende da sua maldade e diz, o que foi que eu fiz? Deus está olhando para Israel e diz, olha, vocês estão fazendo errado, mas ninguém se arrepende. Vocês não estão fazendo o que é certo e ninguém está se arrependendo disso. Ou seja, arrependimento é mudança de mente, metanoia. É você mudar a sua maneira de pensar, de agir. E de repente você continua agindo da mesma forma que você fazia há 20 anos atrás. Pastor, mas eu estou na igreja. E daí que você está na igreja? Não mudou nada. Continua a mesma coisa. Não produziu nada durante 20 anos. Isso é assustador, não é? Quando a gente olha para a nossa vida e não está produzindo nada. Irmãos, isso é muito assustador. Porque eu e você fomos plantados aqui. João capítulo 15, verso 16 diz, olha, eu vos chamei para que vocês vão e deem frutos. E que o vosso fruto permaneça. Irmãos, nós somos chamados para ir e anunciar a verdade. E de repente, irmãos, não há arrependimento. Não há aquele olhar para Deus e falar, Senhor, eu me arrependo de não ter vivido ou não estar vivendo aquilo que o Senhor deseja que eu viva. Eu só estou indo na igreja, domingo após domingo. Eu só estou indo lá, ouço da palavra, vou na escola bíblica, aprendo, mas é só isso. E o Senhor está dizendo, de repente, que precisa haver uma mudança. Tem que haver alguma coisa diferente. E aí ele diz, ninguém se arrepende da sua maldade. O que foi que eu fiz? Cada um se desvia e segue o seu próprio curso, como um cavalo que se lança com ímpeto na batalha.
Até a cegonha no céu conhece as estações que lhes são determinadas. E a pomba e a andorinha e o tordo observam a época da sua migração, mas o meu povo não conhece as exigências do Senhor. Irmãos, o profeta aqui está dizendo assim, olha, Deus está deixando tão claro para a sua igreja o que é para ser feito. A andorinha sabe o que tem que fazer. O passarinho sabe como ele vive e deve fazer para ele fazer aquilo que agrada a Deus. E eu estou deixando aí tudo determinado, bem escrito, mas parece que não está resolvendo. Parece que não está funcionando o negócio. Nós temos a palavra. Você leu a Bíblia hoje? Você leu a palavra de Deus? Se você não leu, você não devia nem ter jantado, nem comido. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, é o nosso primeiro alimento. Tem uma coisa que eu aprendi com o pastor Jorge. O pastor Jorge sempre dizia, ó, não tomar café antes de fazer a sua leitura. Não é isso nisso? Não vai tomar o seu café antes de fazer a leitura. Eu falava, será que o senhor não faz isso mesmo? Faz, né? Ele está ali dizendo, faz. Não toma seu café da manhã antes de fazer o seu devocional, o seu tempo com Deus. Primeiro alimenta-se com Deus. Irmãos, e o profeta está dizendo aqui, olha, Deus deixou tudo tão claro. Né? Será que estou escrevendo em grego? Oh, eu até estava, né? Mas ele deixou tão claro para a gente entender qual é a vontade dele, no que diz respeito à obra, para que nós olhemos para as almas perdidas e a gente não venha só lamentar, porque o lamento está dizendo de algo que já o quê? Se foi, irmãos. O lamento está dizendo de algo, ó, acabou-se a cega, findou o verão, né? Passou todo o tempo, já se foi. Então não adianta, já viram esse ditado, né? Bem conhecido, não adianta chorar o leite derramado. Irmãos, então não é para ficar lamentando, não. É para tomar uma atitude, arrependimento, para que eu possa de fato fazer a vontade de Deus e agradá-lo. E aí, irmãos, olha só. Como vocês podem dizer somos sábios, pois temos a lei do Senhor, quando na verdade a pena mentirosa dos escribas a transformou em mentira? Os sábios serão envergonhados, ficarão amedrontados e serão pegos na armadilha, visto que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Irmãos, quando nós até podemos afirmar que somos sábios, mas quando rejeitamos a palavra de Deus, o Senhor mesmo está dizendo, mas que sabedoria é essa que você tem, se você rejeita de fato a verdadeira sabedoria? E como é que eu rejeito a sabedoria de Deus? Quando eu deixo de fazer aquilo que Ele manda na sua palavra. Simples assim. Quando eu não estou em obediência à palavra, porque eu estou rejeitando aquilo que Ele tem.